Agora eu vou falar sobre a ferramenta chamada Whisperflow, que é uma ferramenta de transcrição de áudio em tempo real. Então é como se fosse uma ferramenta de ditado com IA que transforma a sua fala num texto natural, organizado e sem ruídos, sem pausas, sem repetições. Ele funciona tanto no Mac quanto no Windows e também como teclado para iOS. E uma característica muito interessante dessa ferramenta é que ela se adapta automaticamente o texto que ela gera de acordo com o aplicativo onde você está digitando. Então, se você estiver no e-mail, por exemplo, ele vai escrever de forma um pouco mais formal, mais adaptada para o e-mail. Se você estiver no Notion, ele já vai escrever de outra forma. Se você estiver no chat, ele já vai escrever de uma forma mais fluida. Então, bom, para utilizar, a gente primeiro vai estar precisando fazer um download do aplicativo. Então, é só você pesquisar aí para o Whisperflow, escrito dessa forma aqui, W-I-S-P-R Flow. E a gente vai estar fazendo o download. Você pode logar aí com a sua conta do Google, da Apple ou cadastrar um e-mail. Então, uma vez que você faça o download, vá seguindo todos os passos da instalação, o último passo vai ser essa tela aqui, onde ele vai pedir para você testar o ditado. Então aqui ele já pede para a gente pressionar as teclas Ctrl mais o Windows e eu vou pressionar aqui e vou falar para que ele possa escrever alô, alô, teste, teste, testando, testando, alô, alô. E aí quando você solta a tecla, ele escreve aqui, percebe que ele escreveu perfeitamente o que eu falei. Então vamos finalizar. Então essa aqui é a tela principal do Whisper e aqui ele mostra o seu histórico de transcrições, né? No caso que ele já colocou a transcrição que eu fiz. Então essa é a funcionalidade mais básica quando você pressiona aí Ctrl Windows ou se você tiver no Mac a tecla FN. Aqui ele tem um pequeno vídeo tutorial se você for explorar casos de uso, em que ele te dá algumas instruções aí e ideias para você estar utilizando a ferramenta. E aí se você quiser salvar novos textos com a sua voz, basta você vir aqui do lado esquerdo onde está Notes e ele vai abrir um campo aqui com uma nova nota para você começar a gravar. Então aqui ele já pede para você apertar Ctrl Windows, eu vou apertar aqui. E uma vez pressionado, tudo que eu for falando, ele vai aparecer aqui ditado assim que eu terminar de falar. E ele vai sempre transcrever já de forma limpa, já com a pontuação, já com as correções e sem as palavras de preenchimento. Então eu vou soltar aqui e apareceu aqui a transcrição perfeita, né? Deixa eu ver que ele já colocou toda a pontuação aqui de forma perfeita, com as vírgulas, com ponto final, as primeiras palavras com as letras maiúsculas também. Agora eu abri aqui o meu Gmail. Eu vou escrever um novo e-mail e vou apertar aqui o Ctrl Windows. Eu vou começar a digitar como se fosse um texto para ele mandar um e-mail para um cliente, por exemplo. Bom dia, seu Fernando. Espero que você esteja bem. Você pode nos encontrar qualquer horário disponível na nossa agenda, que foi enviada pelo WhatsApp, para que a gente possa estar marcando a sua visita. Você tem algum horário de preferência? Então eu falei propositalmente aqui de uma forma meio enrolada, meio que no improviso, só que a gente vê que ele já formata aqui exatamente apropriada para o estilo do e-mail, né? Bom dia, senhor Fernando. Ele dá um espaço, espero que esteja bem. Você pode nos encontrar a qualquer horário disponível na nossa agenda que foi enviada pelo WhatsApp para que a gente possa estar marcando sua visita. Você tem algum horário de preferência? E aí, se eu tivesse falado de uma forma mais informal, por exemplo, e tivesse colocado alguns ruídos no meio, falado bom, alguns vícios de linguagem também, ele excluiria aqui e não colocaria no texto. Vamos testar aqui, ó. Continuar falando um texto aleatório aqui. Você sabe que pode sempre contar com a gente, né? E sempre que tiver qualquer problema que você precisar, você sabe o nosso número de WhatsApp aí. Qualquer horário que você mandar mensagem, a gente vai estar respondendo, tá legal? Um abraço e aguardo o retorno. Ó, a gente vê que ele tirou aqui todos aqueles ruídos que eu fiz de né. Ele botou só a parte que importa do texto. Você sabe que pode sempre contar com a gente, sempre que tiver qualquer problema ou precisar, você sabe nosso número de WhatsApp. E ele tirou aqui todos aqueles né que eu falei e colocou só o texto que importa e já formatado aqui no estilo de e-mail, né? Então é uma ferramenta extremamente útil. Eu dei o exemplo aqui do Gmail, mas ele vai sempre identificar a ferramenta que você vai estar utilizando e vai adaptar o texto para ela. Uma outra função muito interessante é que ele permite você corrigir a frase durante o ditado. Então, por exemplo, eu vou pressionar aqui, eu vou começar a falar uma frase e no meio da frase eu vou corrigir. Insira todas as informações na linha 2. Insira todas as informações na linha 1. Olha, ele automaticamente excluiu a primeira frase. Então, se eu estivesse digitando isso no meio de um outro texto, se no meio do texto eu tivesse cometido um erro, eu posso simplesmente pedir, falar desculpa, corrija para qualquer, ou na verdade, ou qualquer frase que mostra que eu falei alguma coisa errado, que
que ele já vai excluir aquela frase do texto automaticamente. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é vir aqui em dicionário, em vocabulário e adicionar palavras que você usa com muita frequência. Então, se tem muitas palavras que são específicas do seu nicho, que muitas vezes a ferramenta pode não compreender, ou que são específicas do seu negócio ou da sua área, você pode vir aqui e adicionar, e adicionando essas palavras aqui. E aí toda vez que você falar, a ferramenta já vai reconhecer. Outra coisa que você também pode estar fazendo é criando atalhos. Se a gente clicar aqui em Snippets, você pode transformar coisas que você escreve com muita frequência, como links ou e-mails. Aqui ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, usuário@email.com, gmail.com. Você manda um e-mail, por exemplo, para financeiro, o nome da empresa, @gmail.com. Ao invés de você ter que digitar isso tudo, você pode salvar como e-mail do financeiro e ele já vai escrever o e-mail inteiro. Vou mostrar aqui para vocês. E-mail financeiro. E aí vamos supor que o e-mail seja financeiro.empresa xyz@empresa xyz.com. E toda vez que a gente falar e-mail financeiro, ele já vai digitar esse e-mail inteiro aqui, ó. Vou adicionar e ele deixou salvo aqui e-mail financeiro. Então toda vez que você falar e-mail financeiro, ele já vai digitar o endereço completo aqui do e-mail. Esse é para um link que você acessa com muita frequência também, se for um link muito complicado. Textos que você envia como resposta também, ou como fechamento de um e-mail. Você deixa o trecho salvo, escreve, por exemplo, introdução do e-mail. Aí sempre que você falar intro, e-mail, ele já vai escrever todo o texto de introdução. Você não vai precisar ficar repetindo. E aí você pode ir salvando aqui quantos você quiser para facilitar ainda mais a transcrição aí da sua voz. Então é basicamente isso. A ferramenta também tem suporte para até 100 idiomas e você não precisa ficar alternando para dizer em qual idioma você está falando. Vocês perceberam aqui que a ferramenta está tudo em inglês, as configurações dela tudo em inglês, mas eu falei tudo em português e ele entendeu perfeitamente. Então você pode começar falando um trecho em português, depois continuar em inglês, que ele vai entender automaticamente sem precisar que você peça para ele alterar a língua correta. E entrando aqui nos planos, a gente tem uma limitação aí no plano básico de 2.000 palavras por semana, e no plano Pro, se você achar que vale a pena estar assinando, você não tem limite de palavra, pode digitar o quanto você quiser. O plano Pro também tem a função de Command Mode para editar. Essa função permite que você selecione um texto e dê um comando para ele modificar aquele texto. Então, por exemplo, eu estava ali escrevendo um e-mail, eu poderia selecionar o texto todo, apertar Ctrl Windows e falar: escreva de forma mais formal, ou escreva em forma de bullet point, e ele transcreveria automaticamente todo o texto. E aí tem outras vantagens também do plano pago, como acesso antecipado a novas funcionalidades, uso ilimitado também no iOS, mas o ideal é que você teste a primeira ferramenta e ver se realmente ela é útil para você. A gente vê que a diferença não é muito grande no plano mensal para o anual. O plano Pro mensal é $15, o anual está $12, então eu sempre recomendo estar fazendo planos mensais. Se for o caso, você pode estar pagando aí $15 para testar por um mês, com todas as funcionalidades. Então é isso, esse foi o Whisperflow, uma ferramenta de inteligência artificial aí para transcrição de áudio em tempo real. Espero que seja útil para você. Um abraço e até a próxima.